Olá, pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, finalmente, e nada melhor do que começar o final de semana por dentro de tudo do futebol mineiro. Então, bora ver o que vem por aí. Não tem moleza na cidade do Galo. Após eliminar o Corinthians, o Atlético já pensa na Chapecoense. E o time alvinegro decide a semifinal em casa. Já o Cruzeiro não teve a mesma sorte e define fora a vaga na final da Copa do Brasil. E o Coelho entra em campo logo mais às 9h50 da noite para encarar o Paraná lá em Curitiba. Isso e muito mais no Só Esportes, que começa agora. Desta sexta-feira está no ar e a partir de agora eu quero você comigo participando, mandando sua mensagem, sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasoesportes.com.br. E para falar tudo da rodada do final de semana, Fernando Almeida, seja bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, estreando aqui no Só Esportes, falando um pouco aí de futebol mineiro para todos os internautas. Hugão, muito boa noite, Hugão. Opa, boa noite aos telespectadores e sejam bem-vindos ao Só Esporte. Estamos aí para falar do que vai rolar aí pelo Campeonato Brasileiro. Tá bravo, Hugão? Tô nada, tô tranquilo, calmo. O pessoal pegou pesado com você nas redes sociais aí, né? Cara, você me acompanha mesmo. Ela me segue mesmo nas redes sociais. Não, é só um grupo, assim, é um grupo isolado, minoria de pessoas, assim, que não concordam com a forma da qual eu vejo o futebol do Cruzeiro hoje em dia. Não é segredo pra ninguém que eu sou cruzeirense, defendo o Cruzeiro, né, na bancada do Alterosa Esporte, mas enfim, eles não concordam muito com a minha política de apoiar incondicionalmente, mas tudo bem, faz parte, cada um tem direito a ter sua opinião. Sexta-feira, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, e você? Na mais perfeita ordem, eu tô tão calmo que tô precisando ficar nervoso, viu? Pode deixar que a gente dá um jeito. Um abraço aí pro pessoal que tá em casa nesse final de semana, ao companheiro, ao jovem Fernando aí lá do jornal O Tempo. Bom tê-lo aqui conosco, cara. E vamos nessa aí, muita coisa aí, já saiu o sorteio aí dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Isso mesmo, já foram definidas as datas dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficou essa história? Aí o Cruzeiro, né, o jogo do Cruzeiro vai ser no dia 29 de outubro, no Mineirão. Bom demais. E no dia 5 de novembro, o local ainda a definir. Certamente Pacaembu. O Atlético aí já será no Maracanã no dia 29 e no dia 5, no local também a definir, 5 de novembro. Mas é natural que o Atlético vai jogar Mineirão. Isso é, não vejo nem razão disso aí a definir. Até uma notícia de hoje que deram lá na cidade do Galo, falaram que com o dinheiro, principalmente arrecadado aí da partida contra o Corinthians, foi 1.700.000 e uns quebrados, o Atlético pagou um mês de salário que estava devendo e pagou a premiação da Recopa, que também estava devendo, Recopa que foi em julho e agosto, e ainda falta 3 meses de imagem. Não, mas então, pelo menos, esse dinheiro foi bom. Fernando, vou falar para você uma coisa. Então, a folha de pagamento do atleta é muito pequena. Se 1.700.000 deu para pagar isso tudo... Não, é lógico que não foi só 1.700.000. Você pega um bolo... Lógico, não. Sim, lógico. Você pega um bolo de dinheiro, porque eu acho que junto com esse 1 milhão e paga. E aí tudo. paga, termina, né? Executa, Atlético, exatamente. Até porque esse 1.700.000 foi bruto, né? Deve ter desconto nessa parada aí. Agora, o Fernando me fez lembrar do recém-saudoso, né? Tião das rendas, na hora que você falou 1.700.000 e uns quebrados, que ele falava sempre nas transmissões, ele falava, público pagante, 1.745.928 e 25 centavos. Os 25 centavos não explica, porque o ingresso é 50 e segue. Ótimo, Fernando, saudade. E esse pagamento agora motiva mais o time do Atlético? Com certeza, né? Tem aí, falta ainda esses 3 meses de direito de imagem, pelo que a gente está vendo aí da disposição dos jogadores do Atlético, não é nenhum problema, tanto o Tardelli, que é um desses jogadores que tem esse atraso de direito de imagem, que sai do bolo aí do salário mesmo, da carteira, vamos dizer assim, voltou 24 horas depois, praticamente, de jogar pela seleção brasileira, estava em campo, jogou muitos minutos pela seleção e depois pelo Atlético já rapidamente assim, e fez muita diferença aí no jogo contra o Corinthians, na virada espetacular que o Atlético conseguiu. E se o Atlético fez um jogaço contra o Corinthians, o Cruzeiro
Você não gostou do que você viu, né, Ramon? E qual jogo que você fala? Cruzeiro e ABC. O negócio é o seguinte, o Marcelo ele tá caminhando para fazer que nem o Adilson Batista. O Adilson morreu abraçado com o Thiago Heleno, a gente cansava de falar. Ele morreu, ele achava que o Thiago Heleno era o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do Brasil. O cara com uma poupança, para me falar o nome certo, ele não aguentava carregar aquela poupança dele. Você fala, Adilson, você vai morrer abraçado com o Thiago Heleno. Não deu outra. O Cruzeiro perdeu a Libertadores em cima do Thiago Heleno aqui no Mineirão. O Marcelo agora está com esse detalhe, esse negócio com o Dedé. O Dedé já passou da hora de ir pro banco, até afastá-lo, se for o caso. Não está jogando nada, só está complicando o sistema defensivo do Cruzeiro. E tem mais. Por que é que tirou o Léo? Você vinha jogando muito bem. Concordo. Não sei qual é a razão de ter tirado o Léo. Exatamente. Agora, eu entendo que ele é um camarada inteligente. Ele não quis confirmar o time aqui para domingo, que vai definir isso só no domingo, lá no Barradão. Que já é um outro adversário forte. Além do Vitória, o Barradão é difícil de jogar. Mas a gente já sabe qual é o time, né? A gente sabe qual é o time. Não, eu não sei. Eu confesso pra você que eu não sei. A gente já sabe. Vai vir com o Everton Ribeiro, vai vir com o Marquinhos. A gente sabe isso aí não. Isso aí eu tô falando na zaga. O Gão, em falar em Marquinhos, ele falou que já está na hora do Cruzeiro parar de errar. Fala aí, Marquinhos. Acho que tá na hora da gente parar de errar, né? A gente já errou o que tinha que errar. Foi o que a gente tinha conversado, né? Eu acho que errar é normal dentro de campo, mas só não pode errar toda hora, né? Eu acho que já tá na hora já da gente parar para poder analisar o que estamos errando dentro de campo, porque a nossa equipe não tinha tanto erro como tá tendo agora. O que a gente espera, né? Que chega. Perder 3 seguidas é um negócio complicado. Mas eu gostaria de voltar rapidinho, com a sua permissão e os companheiros aqui nesse sorteio que saiu, porque eu acho que, tecnicamente, o jogo do Cruzeiro com o Santos, com certeza, será muito melhor do que Flamengo e Atlético. Até porque são 2 times que, desde a década de 80, a rivalidade é enorme. O pior adversário do Atlético, a maior rivalidade do Atlético, depois do Cruzeiro, é o Flamengo. Primeiro é o Cruzeiro, depois é o Flamengo. É o segundo maior rival. É o segundo maior rival, isso não tem a dúvida nenhuma. E esse detalhe de jogar em casa pressiona muito o mandando o jogo. Tem que acabar com esse negócio de gol aí, porque isso é uma covardia. E falando do que o Marquinhos falou, certo? Voltando ao assunto, sem querer cortar, mas acho plausível realmente sua colocação, Ramon. O Cruzeiro, quando a gente fala sobre cobrança, sobre exigência, e eu tenho um posicionamento de defender incondicionalmente, na verdade, é porque a gente tem que ter coerência na hora da gente falar, certo? A gente tem que entender também que o Cruzeiro estava jogando fora das suas características por causa de algumas ausências. Ausências, inclusive, por causa de lesão, jogadores convocados e tal. Ricardo Goulart, por exemplo, faz uma falta tremenda nesse sistema tático do Cruzeiro. Acho que o Fernando concorda comigo, o Ramon também. Certo, Everton Ribeiro, então nem se fale, tá entendendo? Então foi obrigado a jogar com 3 volantes, certo? O Marlone não é meia armador, no Vasco ele jogava do lado esquerdo, certo? E quando ele joga ali naquela função que faz o Everton Ribeiro, pelo menos ele precisava se propor, né, a proposta de jogar igual ao Everton Ribeiro jogava, voltando, apoiando, jogando próximo dos volantes, para que ele possa então ter um volume de jogo maior para o Cruzeiro. Ele jogava muito enfiado no meio da defesa adversária. Fraco. O que dificulta a bola chegar para ele, certo? Com toda a certeza do mundo, não vai dar certo isso. Mas o Cruzeiro, eu tenho certeza que vai retomar a vitória agora contra o Vitória, na Bahia, e vamos que vamos. Gal, e nas primeiras 9 rodadas do segundo turno do Brasileirão, o Cruzeiro não vem bem, não muito bem, quanto vinha no primeiro turno, né? Vamos dar uma olhadinha nos números pra gente comparar como é que tá o desempenho do Cruzeiro. No primeiro turno, as 9 primeiras rodadas. 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 18 gols marcados, 10 gols sofridos, 70,37% de aproveitamento. No segundo turno, nas 9 primeiras rodadas, são 4 vitórias, 2 a menos, o número de empates é o mesmo, 4 derrotas contra 2, 10 gols marcados, 12 sofridos, um aproveitamento de 48,14%. Uma queda aí de 22,23%. Muita coisa. Para um time que quer ser campeão brasileiro. E como professor de matemática, eu explico o seguinte: o problema está nos gols marcados e no número de derrotas. Porque se você for olhar 6 vitórias para 4 vitórias ali,
normal, uma queda normal. Um empate com um empate, normal também. 2 derrotas com 4 derrotas em comparação, já fica muito complicado. Metade ali. Já fica muito complicado. E 18 gols marcados, você tem uma queda para apenas 10 gols marcados, eu inclusive coloco isso aí na conta, certo? Exatamente do que eu estava falando. Das ausências por causa de lesão e por causa de convocação de seleção brasileira. Onde você tem que dar aquela... Você tem que acabar mexendo no seu time, não tem jeito. Mas tem que mexer... Para mim, pelo menos, a principal ausência que você pode pegar do time do Cruzeiro, eu que sou setorista do Atlético, mas vejo, obviamente, os jogos do Cruzeiro, para mim, essa principal ausência na parte defensiva não é nem essa questão do Dedé, não, que realmente está cometendo algumas falhas, mas tem aí o respaldo do Marcelo Oliveira, como já disseram o Gão e o Ramon. Mas, principalmente, a ausência do Ricardo Goulart, que marca muito no meio-campo, poucas vezes... A torcida do Cruzeiro vê essa questão da marcação do Ricardo Goulart, a diferença que ele faz. Obviamente que os volantes também fazem muita diferença. Henrique, quando estava melhor, deu uma caída, mas marca muito bem. Lucas Silva, idem. A questão da zaga, eu sinceramente discordo um pouco de vocês quanto a essa queda ser simplesmente do Dedé. Acho que o Ricardo Goulart, essa ausência por causa da lesão, faz muita diferença. Ele que recompõe muito essa defesa do Cruzeiro. Tem um detalhe seguinte, o time de futebol você tem que primeiro arrumar a cozinha. E a cozinha do Cruzeiro está toda atrapalhada. A geladeira está fora do lugar, o fogão eles colocaram... Você pegaram o fogão, puseram na entrada da porta, está tudo errado. Se não arrumar a cozinha, primeiro é começar dali. E o que está acontecendo, olha a quantidade de gols tomados pelo Cruzeiro já Sim, pelo segundo turno. Verdade. Olha a quantidade de gols. Então, veja bem, ali está o erro. Porque goleiro, um dos melhores do Brasil, o Cruzeiro tem. Agora, o Marcelo vai me desculpar, mas ele não pode mais insistir com Dedé e Marlon. Marlon é um jogador, talvez, para o futuro. Eu gostaria de queimar minha liga numa fogueira. Né? Vamos torcer para que queime, então. Não, mas é um jogadorzinho comum. Ô Ramon, e você que gosta de vôlei, Muito. Vamos dar um recado aqui, porque o Campeonato Mineiro de Vôlei já chega na sua fase de semifinal. Hoje o Minas enfrentou o time da Universidade Federal de Juiz de Fora e venceu, chegando à fase final. Hoje o Cruzeiro encara daqui a pouquinho o Montes Claros, às 7h30 da noite, tentando também uma vaga na final. É um jogão, viu? Montes Claros e Cruzeiro já proporcionaram pra gente grandes espetáculos do voleibol. É o Montes Claros aí que está com a parte um pouco júnior do sábado. O Minas ainda tá rolando, vai chegar no final do jogo daqui a pouquinho, tá 2-1. Grande argentino, grande treinador esse camarada aí. Tem que trazer esse moço aqui no programa, isso é bom. Esse time de vôlei é muito bom. A equipe do Cruzeiro de vôlei é uma equipe que tem um volume muito forte, ela impõe um ritmo muito forte para os seus adversários e o resultado é aí, é um time campeão do mundo, é um time campeão sul-americano, campeão brasileiro. Ganhou tudo na passada. Ganhou tudo, isso aí, mas o Montes Claros é um adversário realmente que sempre é difícil do Cruzeiro bater. Como eu estava falando, Montes Claros aí é a parte, um pouco, informação aí do Cruzeiro mesmo, do Sada, no caso, né, da empresa aí, que foi cedida um pouco aos Montes Claros para formar esse time tanto para o Mineiro quanto para a Superliga. É tipo ajudar o inimigo, né? É como se fosse não, faz parte, não. Como se fosse um Cruzeiro e Ipatinga ali, vamos dizer. Naquela época, né? Não, exatamente. Mas é só uma piada, tá, gente? Acho que tá mais do que correto. Tem que realmente ceder os jogadores. Quando eles resolvem a piada ali, nós vamos para o intervalo rapidinho e no próximo bloco tem tudo sobre o Atlético para você. Eu volto já já.